Boa noite. Bom, iniciando aqui é, a nossa aula acerca da problematização e contextualização no ensino de física, certo? No qual eu abordarei a nossa aula em três frentes, que ela vai ter o início, o meio e o fim. A primeira frente, a gente vai trabalhar a problematização, certo? A problematização do problema. Na segunda parte, a gente vai trabalhar a modelização, que será dividida em três partes, trabalhando os conceitos e os assuntos abordados no nosso probleminha da nossa charge que eu vou apresentar agora há pouco. E na terceira parte a gente vai fechar com uma contextualização. Certo? O que é essa contextualização? É uma pergunta que vai fazer com que a gente reflita sobre as discussões iniciais da nossa aula. Bom, na problematização, eu trouxe aqui uma charge, certo? No qual dá um problema que está presente no nosso cotidiano. Que tem um rapaz que ele diz o seguinte: não consigo desatarrachar esta porca. Aí o outro vai e diz: eu consigo. Ou seja, ele tem uma solução para isso. E qual é a solução dele? Ele pega e aproxima a porca de uma chama, certo? De uma chama. E aí, quando ele aproxima a porca da chama no parafuso, através da dilatação linear que a gente vai trabalhar aqui, ele consegue tirar a porca do parafuso, sem nenhuma chave, sem nenhum alicate, sem nenhuma ferramenta. E aí o outro fica surpreso. Como é que ele fez isso? Muito interessante. Ele utilizou física para resolver um problema do cotidiano. Um problema que está no dia a dia. Ele nem tinha ferramenta, mas ele tinha um fogo, ele tinha uma fonte de calor. E ele utilizou essa fonte de calor ao seu favor. Como podemos tirar a porca do parafuso, sendo que não temos uma ferramenta adequada para a função ao nosso alcance e não estamos exercendo a força suficiente na porca para que ela saia do parafuso? Como a vela com o fogo nos pode ser útil nessa situação, observando a física do tarde do nosso problema? E aí? A vela, ela foi uma fonte de calor, gente. Ela forneceu calor à porca e aí a porca dilatou e o parafuso diminuiu, né? Ele contraiu e aí ele conseguiu desatarrachar a porca. E tem uma explicação física por trás disso, envolvendo outros conceitos além do dilatação. A gente pode trabalhar também o conceito de força, certo? Por que força? Por meio da troca de calor e da dilatação térmica, podemos observar que a força aplicada na porca para remover do parafuso é menor do que sem esse calor aplicado na porca. Gente, se eu não tivesse esse calor fornecido por essa velhinha aqui, ficaria difícil tirar a porca. Eu precisaria de uma chave, eu precisaria de uma força maior para tirar. Porque sem a dilatação, eu teria que fazer força, eu teria que tracionar, aplicar um torque no parafuso para conseguir retirar ele. E perceba que o rapaz aqui ele não teve dificuldades, ele utilizou a física ao favor dele. E aqui também poderíamos trabalhar as trocas de calor, né? Poderíamos observar que a troca de calor entre a chama da vela e a porca no parafuso faria com que a porca pudesse ser removida mais facilmente. Além disso, podemos trabalhar com o próprio conceito de calor e temperatura, certo? O calor, que é a energia em trânsito, a energia está saindo da vela e está indo para a porca, e está fazendo com que ela dilate e com que o parafuso, certo? Ele se contrai e a vela dilata, aumente de tamanho, e aí dá para retirar, certo? E aí a gente tem a troca de calor. Falando também de temperatura, né? Que é a medida do grau de agitação das moléculas. As moléculas estão agitadas. São dois conceitos que a gente pode trabalhar aí dentro da nossa termodinâmica. E aí, dando continuidade,